Boa noite a todos, meu nome é Marcelo e eu vou apresentar o trabalho junto com o meu amigo Pedro Ian. Nós vamos falar um pouquinho sobre doença diverticular dos cólulos, né? Bom, quando eu penso em doença diverticular do colo, a primeira coisa que eu tenho que definir o que é um divertículo. Isso é fundamental. Então, o que seria um divertículo? Se você pensa ali na estrutura do colo, você teoricamente tem algumas camadas. Você tem a mucosa, a submucosa, a camada muscular, e você vai ter a tênia mesentérica e a tênia antimesentérica. E alguns pontos onde vai entrar os famosos os vasos retos, as artérias retas, que têm a função de vascularização. Se eu tenho um aumento da pressão no interior do lúmen, da pressão intraluminal, esses pontos, que são pontos que estão penetrando os vasos, que são pontos de enfraquecimento, eles têm a tendência de promover herniações. E a essas herniações nós vamos denominar de divertículos. Bom, o que é interessante? Um divertículo ele pode ocorrer em qualquer parte do trato gastrointestinal. Só que ele vai ser muito mais frequente no colo. 95% da doença diverticular ela vai ocorrer no colo descendente e sigmoide. Esses divertículos, eles podem ser classificados na literatura em dois grupos. Eu tenho o divertículo congênito, que é o divertículo verdadeiro, e eu tenho o divertículo falso, que é o divertículo adquirido. É evidente que o congênito ele é mais raro, já o adquirido, o falso, ele é mais frequente. O congênito ele vai envolver todas as camadas, ele vai pegar a camada muscular, a mucosa e a submucosa. Já o divertículo adquirido, o divertículo falso, ele economiza, ele poupa a camada muscular, mas ele vai afetar tanto a mucosa como a submucosa. É interessante que, se o congênito você nasce com ele, o adquirido ele surge com a idade. E daqui a pouco nós vamos ver o motivo disso. Se eu passar que eu estava esquecendo. Aqui uma ilustração. À esquerda, vocês estão visualizando o divertículo de Merkel, que é um divertículo congênito, e à direita, um exame, que é o enema opaco. Então, nesse enema opaco, você consegue visualizar o divertículo adquirido, que o pessoal fala que é o divertículo falso, que é muito comum com o avançar da idade. Bom, já que nós sabemos que divertículos são herniações que ocorrem em pontos de enfraquecimento devido ao aumento da pressão intraluminal, agora nós temos condição de definir alguns termos. Primeiro, seria a diverticulose. O que seria essa diverticulose? Nada mais é do que a presença do divertículo em um paciente que não tem sintomas, em um paciente assintomático. Então, essa diverticulose, ela ocorre, alguns autores falam 80% dos pacientes, outros chegam a argumentar que ocorre em 85% dos pacientes, e geralmente é um achado eventual em algum exame. O indivíduo procura o médico, faz um exame de imagem e acaba descobrindo um divertículo, mas ele não sente sintoma nenhum. Então, nessa situação, nós damos o nome de diverticulose. Por outro lado, eu posso ter um paciente que tem um divertículo e tem a manifestação de sintomas. Então, nesse caso, eu vou falar que eu tenho a famosa doença diverticular. E nós vamos ver que essa doença diverticular, ela pode ser classificada em alguns grupos. Ela pode ser uma doença diverticular não complicada e pode ser uma doença diverticular complicada. Aí, dentro da complicada, você vai ter um subconjunto, que é a famosa diverticulite. O que seria a diverticulite? Uma inflamação no divertículo. Então, se eu tenho um divertículo, tenho uma inflamação, um processo infeccioso naquele divertículo, aí eu vou falar que eu tenho uma diverticulite, que nada mais é do que uma doença diverticular complicada. Bom,
Aqui um pouquinho de epidemiologia. Então, o que eu quis mostrar a vocês? Primeiro, com o aumento da idade, nós percebemos que a diverticulose ela vai aumentando. Então, antes dos 50 anos, 5 a 10% dos pacientes apresentam diverticulose. Após os 50 anos, né, 30%. Após os 70 anos, 50%. E com mais de 85 anos, 66% dos pacientes vão apresentar diverticulose. Antes dos 50 anos, ela é mais comum em homens. Agora, após os 70 anos, ela é mais comum em mulheres. E no intervalo de 50 a 70 anos, ela é mais comum, né, é levemente mais comum em mulheres. O que é interessante? Eu aumento a idade, teoricamente, eu vou ter maior possibilidade de encontrar um divertículo. E é evidente que é um divertículo adquirido, um divertículo falso, né? Bom, por quê? Vamos tentar compreender a fisiopatologia. Primeiro, se eu tenho uma dieta pobre em fibras, eu tenho uma hidratação inadequada. Isso vai me resultar num volume fecal menor. Se eu tenho um volume fecal menor, para mim fazer esse bolo fecal caminhar ao longo do meu tubo, do meu trato, do meu colo, eu vou precisar uma força maior, eu vou precisar uma pressão maior. Então, uma dieta e uma hidratação inadequada aumenta a minha pressão. Se eu aumento a pressão, aí é questão de física. Eu aumentei a pressão no interior do lúmen. Significa que eu vou ter uma maior força atuando na tensão da minha parede. Se a força, se a tensão aumentar ao redor da minha parede, num ponto que é mais fraco, a tendência é que ocorra a formação do divertículo. Bom, por que isso é importante? Porque esse mesmo princípio vai se aplicar em pacientes que tenham, por exemplo, um grau de obesidade, um grau de sobrepeso, ou seja, se eu aumento o meu índice de massa corporal, eu tenho uma maior tendência de formar divertículos. Isso também vai ocorrer, de acordo com o autor, em pacientes que tenham etilismo, tabagismo, né? Em pacientes que têm deficiência do colágeno, mas essa deficiência do colágeno a gente pode pensar de outra forma. Se eu tenho o aumento da idade implica em sarcopenia, eu vou perder tecido muscular. E eu vou perder tecido muscular em todos os órgãos. E também com o aumento da idade, eu vou ter uma deficiência do colágeno e vou ter uma deficiência também na elastina. E isso vai favorecer a formação dos divertículos. Então, quais seriam os fatores de risco principais? A dieta, uma dieta pobre em fibras, uma hidratação inadequada, a idade, o aumento do IMC, o sedentarismo, o etilismo e o tabagismo. Bom, um pouquinho, então, sobre a fisiopatologia. Aí entramos na questão do quadro clínico. Primeiro, se eu tenho diverticulose, eu falei com vocês que 80%, 85% dos pacientes são assintomáticos. E acabam descobrindo isso através de um exame. Fizeram um exame, geralmente uma tomografia computadorizada, e descobrem um divertículo, mas não apresentam sintoma nenhum. Agora, se eu tenho a doença diverticular, que é aquele paciente com sintomas, eu vou observar que eu posso ter uma doença diverticular não complicada ou complicada. Dentro da não complicada, quais seriam os sintomas clássicos? O paciente pode apresentar uma dor do lado esquerdo. O paciente ele pode apresentar uma alteração do ritmo intestinal, então ele vai ter um período de constipação seguido de um período de diarreia.
Então, essa alternância, constipação, diarreia, nos obriga a fazer o diagnóstico diferencial com a síndrome do intestino irritável. Então, temos que sempre descartar a síndrome do intestino irritável. O paciente ele também pode ter uma distensão abdominal e o paciente ele pode ter um excesso de fraudulências. Agora, dentro da doença diverticular do colo complicada, a clássica é a diverticulite. Então, quando eu penso em diverticulite, primeiro, no exame físico eu posso encontrar uma massa palpável do lado esquerdo, principalmente no quadrante inferior esquerdo. Uma massa palpável e dolorosa. Vou ter dor. Como é um processo inflamatório e infeccioso que está atingindo o meu divertículo, é comum que o paciente tenha febre, tenha náuseas, tenha vômitos, né? O paciente também consta que ele pode ter o que o livro chama de fecalúria, ele pode ter disúria, ele pode ter uma pneumatúria. Então, esses são alguns sintomas clássicos que eu tenho que estar atento dentro da doença diverticular. Agora, ainda dentro da parte complicada, existem aqueles pacientes que vão ter sangramento, né? Consta-se que 25% desses pacientes que têm sangramento, o sangramento ele cessa de uma forma espontânea. Teoricamente, você não tem que fazer absolutamente nada e o sangramento vai cessar. Mas, entretanto, o autor também faz uma advertência. Você sempre tem que estar atento ao volume de sangramento, porque, de repente, você vai ter que atuar em virtude de uma instabilidade hemodinâmica da paciente. Ainda consta a questão da obstrução intestinal, né, que também pode ocorrer, e pode ocorrer também a famosa formação de fístulas. Aí ele cita a formação de fístulas entre a bexiga e a vagina, e entre a bexiga e a uretra, né? Mas, teoricamente, a grande maioria vão ser assintomáticos, né? Bom, quando eu falo em diagnóstico, é aquela velha história, né? Diagnóstico você tem que ter uma boa anamnese, uma boa história clínica, mas no caso da doença diverticular, os exames contribuem em muito. Entretanto, existem umas advertências. Por exemplo, a colono e o enema opaco. Se o paciente tem suspeita de diverticulite, tanto a colono como o enema opaco são contraindicados. E a tomografia computadorizada do abdômen é uma boa escolha e ela vai ser útil até para que você possa fazer o estadiamento, né? Lembrando, se eu fizer uma tomografia computadorizada num paciente que teve diverticulite, eles brincam que primeiro você tem que esperar esfriar o processo. Então, você aguarda um tempo de 60 dias, né? E depois de 60 dias, você realiza a tomografia computadorizada do abdômen, né? Bom, aqui são as referências que eu adotei antes de eu passar para o Pedro. Antes de tudo, boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Um agradecimento especial aí ao Marcelo Adrião pela excelente palestra que ele deu e pelas palavras tocantes aí no final. Vou dar continuidade aí à palestra dele, falando mais sobre a doença diverticular dos cólons. Bom, vamos falar agora sobre alguns exames complementares que podem auxiliar a gente no diagnóstico da doença diverticular dos cólons. Como o Marcelo bem explicou na palestra dele, a doença diverticular dos cólons, ou DDC, ela apresenta um quadro clínico bastante amplo, indo desde formas leves, assintomáticas, até formas graves. Nesse sentido, é útil que nós usemos alguns exames complementares para poder auxiliar o nosso diagnóstico. Esses exames complementares, eles girariam em torno, principalmente, de biomarcadores e exames de imagem. Em se tratando desses biomarcadores, é importante a gente ter em mente que a inflamação, hoje é sabido que a resposta inflamatória é a grande culpada, a grande responsável pelos sintomas e pelas complicações na doença diverticular dos cólons. Então, é de se esperar que a gente pegue marcadores que tentem quantificar essa inflamação aqui.
E a gente hoje já tem uma boa variedade de marcadores sorológicos e fecais para tal fim. Todos podem me ouvir bem? Sim, estava ouvindo tudo direitinho. Perfeito. Bom, o primeiro marcador que a gente vai falar, proteína C reativa ou PCR, acredito que seja velho conhecido de todos aqui. Pronto. Acredito que seja conhecida de todos aqui. A PCR ela é produzida em um processo rapidamente no processo inflamatório pelo fígado sob influência da interleucina 1B, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. E essa PCR ela é extremamente útil não só no diagnóstico da doença diverticular dos cólons, como também para você saber em que fase exatamente essa doença se encontra devido às diferenças aí na quantidade dessa PCR. Ou seja, quando a doença diverticular dos cólons não é complicada, o valor médio da PCR é de 2,5 miligramas por decilitro. Agora, nos casos de diverticulite aguda, o valor médio dessa PCR é de 20,5 miligramas por decilitro, ou seja, quase 10 vezes maior. E quando essa PCR está maior do que 50 e associada a, por exemplo, uma idade maior que 50 anos, ausência de vômitos ou uma dor em quadrante inferior esquerdo, isso seria um forte indicativo para uma diverticulite aguda. Essa PCR ela também pode lhe auxiliar a identificar uma perfuração intestinal. Quando o nível de PCR está maior do que 200 mg por decilitro, isso significa um forte indício de perfuração intestinal. Ainda nesse bojo aí de marcadores sorológicos, vamos falar agora um pouco mais sobre outro conhecido de todo mundo aqui, que é a velocidade de hemossedimentação, ou VHS. O VHS está intimamente relacionado com a gravidade da doença. Então, quando a diverticulite está complicada, isso faz com que o indivíduo ele atinja altos níveis de VHS. Ainda assim, se sabe que o VHS ele apresenta uma especificidade e uma sensibilidade inferior ao PCR no monitoramento e no diagnóstico da doença diverticular dos cólons. A gente também pode fazer uma contagem de leucócitos. Eu já vejo que existe uma leucocitose aí na diverticulite aguda. Ainda assim, vocês hão de convir comigo que esse não é um método muito confiável, haja visto que a gente tem várias condições que interferem nessa contagem de leucócitos, como, por exemplo, o uso de corticosteroides ou até mesmo infecções, fazendo com que, na prática, a contagem de leucócitos por si só não seja um método tão confiável assim. Falando agora sobre outro marcador, a calprotectina fecal. A calprotectina é essa proteína que se liga ao cálcio e tem propriedades antimicrobianas, e ela é liberada principalmente quando você tem um recrutamento e morte de neutrófilos, e ela pode ser detectada nas fezes pela ELISA, ela fica nas fezes durante vários dias e pode ser detectado aí pelo método ELISA. E os índices de calprotectina fecal, elas, do mesmo jeito que a PCR, podem ajudar você a saber exatamente do que se trata a doença. Ou seja, índices menores que 15 microgramas por ml são encontrados em indivíduos normais ou indivíduos com síndrome do intestino irritável, que deve ser feito o diagnóstico diferencial, como falou Marcelo na palestra dele. Agora, se os índices de calprotectina fecal são maiores que 15 microgramas por ml, isso é indicativo de pacientes com doença diverticular dos cólons não complicada. Índices maiores que 60 são encontrados principalmente na diverticulite aguda. Também é um índice que pode ser usado, mas possui algumas limitações na prática. Vocês hão de concordar comigo que qualquer condição que cause aí uma migração de neutrófilos para o intestino vai aumentar a calprotectina fecal, como, por exemplo, algumas neoplasias, infecções ou até mesmo pequenos sangramentos podem aumentar essa calprotectina fecal. Vamos passar agora um novo segmento de exames complementares, os exames de imagem, que o Marcelo já começou a abordar na palestra dele. Começando a falar sobre o raio-x simples. A radiografia simples, ela tem um pobre valor diagnóstico, contudo, ela pode dar alguns sinais indicativos, desde uma irritação localizada até mesmo um abdômen agudo. Normalmente, quando se fala de afecções no trato gastrointestinal baixo, se pensa muito na colonoscopia, mas como o Marcelo já bem falou na palestra dele, quando a doença está na fase aguda dela, a colonoscopia não é indicada, devido ao risco de perfuração colônica. Idem para o enema baritado. Ele deve ser evitado nesses casos aí, haja visto o risco de peritonite por bário. Caso seja imperiosa você usar um estudo contrastado, é indicado que você use um contraste solúvel em água com uma baixa pressão de introdução.
Então, vamos agora para o método de escolha, que é a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada talvez seja o método que mais seja usado em se tratando dos exames de imagem, e os achados mais comuns nela seriam, obviamente, a presença dos divertículos, a presença de um processo inflamatório na gordura pericólica, um flegmão ou fluido pericólico e um espessamento da parede cólica maior do que 4 milímetros. Falado dos exames complementares, vamos falar agora um pouco dos diagnósticos diferenciais da doença diverticular dos cólons. Começando com essa, que é a neoplasia de cólon. É muito importante a gente falar dessa neoplasia de cólon, porque a neoplasia de cólon, ela normalmente incide na mesma faixa etária da DDC, e também normalmente incide na mesma, tende a se localizar no mesmo segmento do cólon. Esse diagnóstico diferencial se complica ainda mais quando você para ver que muitas vezes a radiografia ela pode ser dúbia e a colonoscopia ela pode ser inútil, haja vista a impossibilidade do aparelho de enfraquecer a área estenosada. Isso faz com que o Zaterca conclua que muitas vezes esse diagnóstico diferencial ele só é dado com o estudo da peça cirúrgica. Outro diagnóstico diferencial que a gente deve ter em mente é o da colite isquêmica. A colite isquêmica incide mais ou menos também na mesma faixa etária, com uma preferência pelo colo esquerdo. E essa diferenciação da colite isquêmica para a doença diverticular dos cólons, ela se dá principalmente pelo estudo radiológico e o endoscópico. Indo para a apendicite aguda, outro diagnóstico diferencial, dessa vez a apendicite aguda ela tende a acometer mais uma faixa etária mais jovem. O diagnóstico diferencial também é dado pela radiologia ou pela endoscopia. Além desses que eu citei, existem ainda outras doenças que podem entrar nesse bojo de diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, doenças do trato urinário, como cistite, afecções ginecológicas, como cistos ovarianos ou gravidez ectópica, osteoartrite sacroiliacas, entre outras doenças. Normalmente, essas outras doenças aqui que eu citei, elas não apresentam um diagnóstico diferencial complicado da doença diverticular dos cólons. Na maioria das vezes, é um diagnóstico simples, diferencial simples de ser feito. Falado dos exames complementares, do diagnóstico diferencial, vamos falar do tratamento, começando pelo tratamento clínico. Vamos começar pelo tratamento clínico da diverticulose. Como o Marcelo já falou na apresentação dele, a diverticulose ela é puramente a alteração anatômica do intestino. Ela não apresenta sintomas e, por isso, o tratamento normalmente não é necessário. Contudo, você pode sim dar algumas recomendações para o seu paciente, como, por exemplo, pedir para ele, recomendar, na verdade, que ele aumente a ingestão de fibras, recomendar que ele diminua a ingestão de gorduras e aumente as atividades físicas. Muito embora o Zaterca ele põe em xeque se essas recomendações realmente vão apresentar alguma melhora na vida do paciente no decorrer da doença. Mas você pode recomendar. Então, o tratamento agora da doença de diverticular dos cólons não complicada. A DDC não complicada, a conduta terapêutica ela envolve basicamente uma mudança dietética associada a uma antibiótico-terapia. Como é que é essa antibiótico-terapia? As bactérias normalmente que se encontram seriam os coliformes, com destaque para o E. coli, os bacterióides e o Clostridium. Nesse sentido, a antibiótico-terapia ela deve ser uma antibiótico-terapia de amplo espectro, com atividade tanto para as gram-negativas quanto para as anaeróbias. Um esquema que normalmente costuma dar certo é você usar cefalosporinas com metronidazol. Outro esquema terapêutico que o Zaterca traz para a doença diverticular dos cólons não complicada é a associação de mesalazina com rifaximina. Ele até traz que esses dois medicamentos aí, eles teriam um efeito combinado. Haja visto que a rifaximina, ela eliminaria a microflora, que estaria aí associada à gênese da doença, e a mesalazina, ela reduziria o efeito da cascata inflamatória. Por mais que se tenha essa noção de que esses dois medicamentos eles têm esse efeito cinético, existem algumas pesquisas que usam e comparam a mesalazina isolada com a rifaximina isolada. Esses estudos aí, eles chegam à conclusão que tanto a mesalazina isolada como a rifaximina isolada, elas apresentam sim uma eficácia no tratamento da doença diverticular dos cólons não complicada. Contudo, no estudo que eu vi, ele cita que a mesalazina, apesar de ser tão eficaz quanto a rifaximina, ela apresenta uma melhora no score global do paciente maior do que a rifaximina. Haja vista que, depois do terceiro mês, a mesalazina apresenta aí uma melhora maior do que a rifaximina, muito embora ambas, segundo esses estudos, sejam eficazes.
Vamos falar do tratamento clínico agora da diverticulite aguda. A diverticulite aguda, quando ela apresenta formas leves, quando ela não apresenta traços de peritonite importante, não apresenta uma febre muito alta, quando os sintomas não são recorrentes, quando não apresentam complicações, como sepsis de origem abdominal, geralmente a classificação de HIT1, o tratamento ele pode ser feito a nível ambulatorial, com uma dieta líquida e antibióticos de largo espectro por 7 a 10 dias. Esses antibióticos, eles devem dar cobertura principalmente tanto para as anaeróbias quanto para as aeróbias. Um esquema terapêutico que o Zaterca recomenda é que você use fluoroquinolonas ou o trimetoprim sulfametoxazol associado ao metronidazol. Quanto ao manejo da dor, recomenda-se que você tenha uma certa cautela quanto ao uso dos AINES e dos corticoides, haja visto o risco que eles pressupõem de você fazer aí uma perfuração colônica. Caso você precise usar um opioide, o opioide de escolha vai ser a meperidina aqui, já que a morfina está associada aí a um maior espasmo do cólon e também uma maior hipersegmentação colônica. Falando agora, continuando ainda na questão da diverticulite aguda, nos casos graves, eles pedem uma internação hospitalar. E nessa internação hospitalar, recomenda-se que o paciente ele tenha uma restrição da dieta oral, receba a hidratação venosa, receba opioides ou antiespasmódicos e também os antibióticos. Esses antibióticos para diverticulite aguda grave tem várias opções terapêuticas. O que o Zaterca traz é uma associação de metronidazol e cefalosporina de terceira geração, ou com fluoroquinolonas, ou com aminoglicosídeos. Caso você faça a hemocultura, você pode usar outros antibióticos, se necessário. Após a alta do paciente, é recomendado que ele seja orientado a ter uma dieta mais rica em fibras e também que ele tenha uma antibiótico-terapia por 7 a 10 dias. Tratamento clínico agora das recidivas dos episódios de diverticulite. Antigamente, se preferia muito usar cirurgia nas recidivas da diverticulite, como eu vou falar um pouco mais adiante. Atualmente, até pelo maior entendimento da doença, se aposta muito em alguns tratamentos clínicos, como, por exemplo, a associação de mesalazina com rifaximina. Turci e colaboradores eles demonstraram que essa associação de mesalazina com rifaximina é superior à rifaximina isolada na manutenção dos pacientes, mais eficaz em manter os pacientes sem os sintomas, como vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui. A mesalazina com rifaximina azul, ela apresenta aí uma taxa maior de ausência de sintomas do que apenas a rifaximina isolada. Existem ainda outros autores que fizeram outras pesquisas que pesquisaram o uso da mesalazina isolada na manutenção da remissão dos sintomas. E esses autores tiveram alguns achados contraditórios. Alguns autores viram que a mesalazina isolada ela realmente é eficaz na manutenção da remissão dos sintomas, enquanto outros autores eles viram que eles não acharam esses resultados aí. O que se conclui é que mais pesquisas acerca desse tratamento clínico das recidivas são necessários. Mas um bom ponto de partida é você usar a mesalazina com a rifaximina aí para a manutenção da remissão dos sintomas. Vamos falar um pouco agora sobre o tratamento cirúrgico. Como eu já disse, pacientes que apresentem a diverticulite aguda complicada, que apresentem sinais de hipotensão, febre alta, leucocitose, taquicardia, irritação peritoneal, ou seja, quadros graves, eles pedem uma hospitalização. Nessa hospitalização, recomenda-se que o paciente ele restringe ele interrompa a sua dieta oral, receba a questão da hidratação venosa, da antibiótico-terapia, e também é útil você fazer uma TC, porque, como eu disse, a TC é muito boa, não só para fazer o diagnóstico diferencial da doença, como também para você identificar e até prever alguns riscos de complicações. Quando o paciente estiver hospitalizado, se ele não apresentar melhora no período de 24 a 72 horas, ou piorar nesse mesmo período, ou apresentar complicações, como, por exemplo, perfuração colônica ou sepsis de origem abdominal, recomenda-se que ele seja encaminhado para a cirurgia. Eu vou dividir esse tratamento cirúrgico em duas etapas. O tratamento cirúrgico para diverticulite aguda
e o tratamento cirúrgico para as recidivas da diverticulite. Falando um pouco sobre o tratamento cirúrgico da diverticulite aguda, a gente pode ainda dividir esse tratamento cirúrgico da diverticulite aguda em dois grupos. As técnicas conservadoras, que não apresentam ressecção colônica, e as técnicas que apresentam ressecção colônica. Então, dentro dessas técnicas conservadoras, que não apresentam ressecção colônica, a gente pode citar, por exemplo, a estrutura de perfuração, somente a drenagem, derivação proximal com drenagem ou sutura e esterilização da perfuração. Enquanto as técnicas com ressecção, a gente pode citar ressecção com anastomose, ressecção com colostomia ou a colectomia subtotal. Existe um certo debate na literatura sobre como essas técnicas operatórias elas devem ser aplicadas, em quantos estágios, são 3 estágios, 2 estágios ou 1 estágio. Eu explico. As técnicas em 3 estágios, elas envolvem uma drenagem e colostomia, seguido de uma outra operação de ressecção e depois a reconstituição do trânsito colônico. As operações em 2 estágios, elas envolvem a ressecção e colostomia e uma posterior anastomose. Segundo os Zaterka, essas operações em 2 estágios, atualmente, possivelmente, elas seriam as abordagens mais empregadas. Hoje se discute muito sobre os benefícios das operações em 1 estágio apenas, que seria só com a ressecção e anastomose. Como é que eu escolho entre essas aplicações de técnicas? O Zaterka ele fala que você pode ver pela gravidade da doença. Então, caso a doença seja uma doença HIT-1 e algumas HIT-2, que o HIT-2 não apresenta um grande comprometimento tecidual, você pode fazer a técnica operatória em apenas 1 estágio, ou seja, só com ressecção e anastomose. Agora, se a doença for um pouco mais complicada, no caso HIT 3 ou 4, isso necessitaria de um tratamento em 2 estágios. Vamos falar agora sobre o tratamento cirúrgico das recidivas da diverticulite recidivante. Como eu disse, antigamente se preferia muito que fosse usado cirurgias para episódios muito recorrentes de diverticulite. Hoje em dia, com a descoberta de novos tratamentos clínicos e a própria maior compreensão da doença, se põe em xeque se nós realmente devemos eleger os pacientes para cirurgia apenas com o número de episódios que esses pacientes apresentam. Então, os Zaterka estão pesquisa que ele conclui que a mera presença de você usar como embasamento o número de episódios que o paciente teve de diverticulite não é critério suficiente para você encaminhá-lo para uma cirurgia e que se deve tentar aí tratamentos clínicos, como eu já citei. Por quê? Porque se viu que a maioria dos pacientes eles respondem bem ao tratamento clínico e também com a porcentagem dos pacientes com indicação de cirurgia, eles, na verdade, não têm uma história prévia de diverticulite. Nesse sentido, hoje se revê a real necessidade, os tais critérios de você encaminhar um paciente com uma recidiva de diverticulite para a cirurgia. Uma dessas indicações de você encaminhar o paciente é nos casos de obstrução intestinal que não melhora com tratamento conservador. É um dos critérios de você encaminhar esse paciente com diverticulite recidivante para a cirurgia. Quanto ao procedimento, o que é mais usado é a ressecção e anastomose imediata. Então, todo o sigmoide ele é removido, você faz a anastomose com reto, sem tensão. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui está a minha referência e muito obrigado pela atenção.